Nós chegamos aqui dia 17 de setembro de 55, de mudança nesta casa. E como é que foi? Por que eles vieram pra cá na época? Viemos com um Chevroletzinho, o pai tinha um caminhãozinho na mudança. Não lembro se foi 3, 4 dias, né? Estrada de Santa Catarina para cá. Eu lembro. Nossa, eu fico emocionada. E Olga, Fala. foi A mãe com 6 meninas em cima do caminhão, né? Tudo pequenas. A maior tinha 12 anos, porque duas já tinham casado, tinha ficado para Santa Catarina. Nós viemos de Santa Helena, município de Joaçaba, Santa Catarina, né? Nós fomos nascidas lá. Lá nasceu 6 meninas. O meu pai tinha adquirido uma terra na Picada Benjamin, Constante, e um terreno lá, não sei lá quantos alqueires, 30 alqueires. 60. E trouxe a mudança, né? E já tinha vindo os outros meus irmãos, 3 irmãos, fazer uma roça, né? Plantar alguma coisa, que aqui não tinha nada. Aqui tinha passado fogo quando chegamos de mudança, aqui tinha passado fogo, tinha queimado, era um picomão, sabe? Aquela coisa preta, que era samambaial, coqueiro, muito pinheiro. Não tinha rua, não tinha nada. A Avenida Brasil é um morro de um lado e do outro. Hoje não é totalmente diferente, né? Não, o pai veio, fez a casa, esta casa, cobriu e arrodeou ela, né? E foi buscar mudança. Isso em 50 e... Chegamos em 55, 2 anos, 1 ano e pouco, o pai fez essa casa. Aí, como tinha passado fogo, quem salvou a nossa casa... Porque o pai ia chegar com a mudança e não ia ter a casa. Na Avenida Brasil, bem aqui, na Avenida Brasil, tinha um descascador de arroz. Ela era parteira naquela época, a dona Augusta. Eles e o seu Arlindo Catani, esse prédio que tem aqui, ele já morava ali, uma casa de madeira, né? Eles vieram salvar nossa casa, porque o pai ia chegar com a mudança época da seca, né? Sei lá, que é um lugar que venta bastante. Inclusive, quando a mãe chegou aqui, a mãe disse, nossa, tá difícil de lavar roupa. Essa terra vermelha, diferente de Santa Catarina, chão né? vermelho. E até o pai fazer o poço, nós íamos lavar as roupas nas vertentes que tinha ali. Embaixo onde tem as piscinas do militar. Nós cortava com o facão, fazia os carreirinhos, nós ia lavar roupa lá, tinha muita água, água mesmo. Coisa mais linda, a gente fica triste, que cadê? Essa mina ainda existe, ela fica ali no Clube dos Sargentos, ali tem o campo de futebol. Piscinas. Tem o campo de futebol e a mina, bem no lado, assim, bem na descida aqui da Rua Bom Jesus, ali tem a mina. Catava muito pinhão, aquelas amorinhas, nossa. Era uma Tinha reserva. Bastante cobra também. Eu tinha 4 anos. Eu lembro menos. Ela era mais nova, você também, Eu tinha, né? 2 anos. Você tinha 2, eu 4. Aqui no meio tem mais outra irmã que não mora aqui, né? E a Olga que tinha 8 anos, então ela vai saber um pouquinho mais. Mas eu tenho recordação. O pai ia lá pro sítio, lá na Picada Benjamin. Às vezes ficava 15, 20 dias. A mãe ficava aqui com as 6 meninas pequenininhas. Tem a dona Mana ali como segunda mãe. Falo assim, não tenho o que agradecer ela. O tanto que ela auxiliou minha mãe. Até o pai fazer um poço aqui para nós tirar, lavar roupa e fazer o que precisava, né? Nós ia buscar ali na dona Mana e a Catane. A Nadir Reis Catane. Não tinha vizinho. Depois com o tempo foi. Começaram o pai plantava aqui era, vou dizer lote, nem era lote. O pai plantava mandioca, plantava milho, plantava pipoca, vassoura. Tinha nada.
Não, eu lembro que o pai usava os terrenos vazios dos vizinhos, né? Nem tinha dono. Não tinha dono, mas digamos, tinha aqui um terreno ao lado. O pai pegava nós para ir plantar mandioca, plantar milho, porque era muito difícil a vida. Nós éramos pequenas, não podíamos trabalhar. O pai, a renda dele ia vir lá do sítio, lá em Céu Azul, né? Depois que começou Daí começou a cultivar e ele veio com um pouco de dinheiro, é lógico, né? Meu pai não ia vir desprovido de nada, ele veio. Meu pai era uma pessoa muito humilde, mas muito inteligente, sabe? Meu pai tinha... Tanto é que após ele chamou para vir para cá o Rafael Piccoli, veio de lá, os Brisolin não, cortem essa parte, deixa eu lembrar. Os Piaia vieram de lá também. Você lembra? Os Salvati. Não, Salvati não foi bem depois. Os Casagrande. Quando nós disser que não corta. Os Casagrandes vieram de lá também. Os Casagrandes, veio bastante pessoas depois do meu pai. Gente que veio lá do Rio Grande, porque meu pai realmente casou em Caxias do Sul. Então ele teve conhecidos lá que ele avisou, venham para cá que é um lugar de futuro, uma cidade próspera, a gente vê que passa para ir para Foz, vai para Curitiba, tudo por aqui vai crescer. E eles vieram, acreditaram no meu pai. Olha, não tinha nem colégio para nós estudar. Tinha uma escolinha que era mais lá no final da cidade, que eu não lembro, porque eu tinha 4 anos. Eu lembro que depois o Colégio Auxiliadora foi construído e nós 3 começamos a estudar ali. Primeira aluna do Colégio Auxiliadora. Ela foi do primeiro. Construíram. Não tinha colégio para a gente estudar. Nem sei se você está falando desse coleginho, mas eu não lembro. Tinha uma escola municipal pequena, tinha algo assim, eu lembro. Construíram o Colégio Auxiliadora de madeira. Certo, o povo que veio para cá, o pessoal foram construir, a gente passava cera, lustrava tudo. Era muito lindo. Tinteiro, a gente escrevia caneta de pena, né? E como é que é esse recurso para ir para a escola? Como é que era dentro da sala de aula? Vocês têm essas memórias? Eu tenho uma memória assim. A estrada de chão, terra, muito barro, que aqui é um barro mesmo. Nós íamos, no dia que chovesse, nós íamos descalços, com o sapatinho na mão. Chegava lá no colégio, as freiras muito queridas, elas tinham feito umas bicas com torneiras, a gente lavava o pé lá fora para entrar para dentro da sala de aula com o pé limpo, porque o sapato ia numa prateleira, sabe? Todo mundo tinha uma prateleira assim, e ninguém roubava sapatinho de ninguém. Era gente muito educada, sabe? Não é que nem hoje. Tínhamos um conhecimento, uma educação bem rígida dos nossos pais. Então o sapatinho colocado lá e muito limpo, muito higienizado. As freiras eram muito queridas, assim como se preocupavam com a nossa educação. Elas eram. Irmã Hermenegilda, irmã Lúcia, aquela Aurélia. Faleceram, mas sim. Tinha a catedral, quer dizer, a igreja nossa era uma igreja de madeira, pequenininha, assim, tipo de madeira. E o dia que tocava o sino, as abelhas, não sei que elas vinham lá dentro da igreja, dentro da missa, até a gente, né, tinha medo que elas nos picassem. Daí depois pararam de tocar o sino, de tão assim, mato que era mesmo, uma cidade bem pequenininha mesmo. Nossa, tinha nada. Para sair na avenida era um carreirinho, mato. Não tinha estrada. Avenida hoje, né? Cobra Cascavel. Não sei se pode falar essas coisas, né? Mas tinha sim, já existia. Tinha Hotel Americano, pistoleiro. Hotel Americano, que é aqui onde é o Banco do Brasil, aqui na Avenida tinha Brasil. Tinha um vizinho meu aqui. Não pode falar não. Corta. Já corta. Então tinha Hotel Americano. Hotel Americano ali vinha assim, até pessoas trazendo boi, sabe? Que aqui passava boiada e eles paravam ali. No outro dia a gente ficava sabendo, mataram um, a gente só ficava sabendo, nós não víamos, mas tinha muito matador, assim, para matar pessoas que tinham. Nós, meninas, mocinhas, a renda era pouca, né? Se viesse do sítio, então a gente trabalhava para alguma vizinha. Como que ganhava, não sei, elas que acertavam com a mãe, mas nós desde meninas já ia
limpar a casa, limpar a geladeira. Tinha uma amiga da mãe, a Lúcia Brock. Eu ia lá limpar a casa, a geladeira. Até o último dia que eu fui lá, ela teve uma filha, foi para Concórdia. Acho que a filha ainda mora aqui, eu acho que ela é pedagoga, nutricionista. Então, olha, a gente trabalhava desde menina. Eu lembro que eu trabalhei na casa de um corretor. Menina também, pequena. Meu Deus, ela mandou, vai lá lavar bicho do mar, como que é? Uma ostra? Um Camarão. Coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Me ensinou, né? Foi gente rica. Isso guardou. Daí ela pegou uma criança para criar, que a mãe tinha morrido. Ele cuidava negócio de luz. Tinha os motores que dava energia. Luz, acho que para energia. O final do hospital, Dr. Wilson Joffre, Baixa a mão. sabe? Então, é isso aí. Era aqui no meio do mato. Amava, sabe por quê? O senhor Catani e mais uns senhores tinha aqueles caminhão, como é que é? Mercedes. Não. Como é que é aqueles caminhão antigos? Chevrolet, FE. Não. Fenemé. Acho que é Fenemé, né? Fazia aquelas procissão. Eu era menina. Ia com o seu Arlindo, com as filhinhas dele, que teve a Márcia, a Miriam. Nas procissões. Eu amava porque eles buzinavam para aquilo, com aquelas buzinas daqueles caminhão, uma festinha pequena, uma vilazinha. A mãe sempre trabalhou nas festas, o pai também, a dona Mana. Tanto no seminário também, quem viu e quem vê hoje. Hoje o povo já pegaram tudo pronto, a catedral já pegaram pronta, feita, mas aquelas pessoas que trabalharam no início, já estão lá no céu. Estão com o nome na pedra da catedral. Porque muitas pessoas que vieram para cá se dedicaram. Pessoas humildes, pessoas de trabalho, pessoas honestas, sabe? Hoje não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha num lugar para a gente passear. Mas a gente era feliz. A gente foi feliz. Depois, passado de muito tempo, teve o cinema. Cinema, Cine Delfim. Depois veio o seu. Não. Cinema Décima. Cine Coliseu. Aí a gente era mais feliz. A gente saía da missa, a gente ia lá no cinema ver os cartazes dos filmes que iam passar. A gente ficava morrendo de vontade de assistir. Mas não tinha dinheiro para ir assistir. Não, isso é a realidade. Não, passava a olhar os cartazes. Mas Roberto Carlos veio fazer um show. Ele veio dar um show em frente onde era a Pernambucana, na avenida. Fizeram um palco na avenida, em Piazão. Tinha o Hotel Mar de Luz, na esquina, e a Pernambucana numa casinha caindo os pedaços assim do lado. Ele se hospedou naquele hotel. Daí teve prêmios, a mulher que tinha mais filhos ia ganhar um prêmio. A mãe tinha 13, a velha Salvati tinha 14. Não sei que prêmio que ela ganhou, mas, né? Assim, as historinhas que vê o Roberto Carlos e vê aquela memória, né? Nossa, parece que é mentira que eu estou contando, mas é uma realidade. Eu sinto uma grande alegria de poder falar da minha cidade, sabe? Eu já estive em Curitiba, em certos lugares maiores, e as pessoas falam assim que gostariam de morar aqui. Porque aqui é lindo, é uma cidade aconchegante, que tem tudo, e perto, né? Uma cidade assim, cheio de igreja, mercado, colégio, tudo próximo. Hospitais bons médicos, tem gente que elogia. Eu fui ano passado para Santa Catarina, lá em as praias na Águas de Piratuba. Pessoas lá diziam: nossa, cidade de Cascavel é uma cidade que a gente gostaria de morar, de conhecer. Então eu me sinto prazerosa, morando há 50, 60 anos aqui.
Eu tenho assim 55, vai fazer 69. Eu comecei cedo no comércio. Eu trabalhei na Saroli, que era assim toda a família junto, todos os irmãos. Trabalhei anos. Oli Saroli assinou minha carteira de trabalho. Então eu já... Na Sinatra? Trabalhei antes na Sinatra, era uma loja bem pequenininha. Depois ficou a loja Sinatra grande, né? E eu era uma das melhores balconistas lá. A Irley era minha patroa, né? Irley Saroli. Nossa, foi até citar o nome deles também, né? Gente boa, todos eles. Então eu tenho minha carteira assinada desde 1969. Tem um bar. Há quantos anos? Há 45 anos, 46 anos. Minha carteira de trabalho foi feita sob onde em Toledo, que não faziam carteira. Lá uma vilazinha, não? E a gente trabalhava e ajudava em casa, sustentava a casa. Eu, a Lourdes, a Olga. Tem minha irmã que mora em Roma hoje, a Elza, trabalhou anos na relojoaria Omega também. Então é história, a gente viveu Cascavel, a gente viveu. Eu tinha namorado, sim. Eu namorei bastante. Eu só namorei o meu marido. Hoje nós estamos casados há 55 anos. Tenho 3 filhos. 60? 65. 50? Sim, 55. Casei em 69. Como a gente se conheceu? Você tem uma história bonita, Inês. Você conheceu no Rio Grande. Eu conheci meu marido hoje. Fui passear no Rio Grande, lá na minha avó, ficar um tempo e conheci ele lá. Lá em Ijuí, Augusto Pestana, um lugar bem pequeno. Começou a namorar e eu tinha montado um armazém na Picada Benjamin para o meu irmão, daí aquele armazém ficou muito grande. Aí a gente resolveu casar, ele veio e comprou o armazém do meu irmão. Aí ficamos anos ali na Picada Benjamin e hoje já faz 46 anos que moramos ali, que temos o armazém, o bar e mercearia. Um movimento bom, clientela boa. Tiveram filhos também? Sim, tenho 4 filhos, 8 netos, uma bisneta, mora em Portugal. Então, tenho... Convida eles para tomar uma cervejinha 51 anos de casada já. Correio, carta pelo correio. Carta. Nossa. Eu tenho até hoje guardadas cartas de namoro. Punhado. Não, na nossa época, em 67, 68, a cidade já tinha evoluído bastante. Correio. Graças a Deus já tinha várias coisas boas aqui, né? Sim. Meu marido corta cabelo até hoje. Ele tem 83 anos. É um campeão. Tadinho, sabe? Forte. Trabalha, se vocês quiserem ir lá cortar o cabelo, estão convidados. Então, o alvará dele também é de 1970. Acho que é o... Acho que agora ele é um dos mais antigos. Pioneiros. Barbeiro. Trabalhando aqui. Cabeleireiro. Cabeleireiro, barbeiro. Então, é uma vida. A cidade ali, o centro, a gente lembra quando foi colocado os paralelepípedos, que era um poeirão danado. Era um poeirão, nossa casa era muito suja, a roupa não ficava branca, o varal assim era poeira mesmo. E aí quando começou o progresso, na época dos prefeitos mudaram, começou a vir modernidade na cidade, né? Eu lembro quando começaram a colocar os paralelepípedos, nossa, era tipo uma pedra, né? Assim. As corridas de carro que teve naquela época. As corridas. 5 Chamborga. Vocês acompanharam? Sim. Como é que corridas. Nossa. Era ali no Parque São Paulo, nas ruas mesmo, né? Tinha o Damião, que faleceu há pouco tempo, que era sempre campeão. Ele, o... Mário Tomás, era, né? Aquele senhor que tinha o posto de gasolina lá,
pertinho ali onde a Lídia trabalhava. Era muito bonito. Era uns programas que a gente podia ver. Se assistia as corridas, voltava para casa marrom. Era muito legal. Nessa casa aqui a gente fazia festa de aniversário do pai ou da mãe. Gente do céu, dava assim quase 100 pessoas, noras, netos, bisnetos, brincavam, corriam. Os vizinhos todos. Os vizinhos vinham aqui, não sei, acho que Deus abençoou. Meu pai e minha mãe tinham uma fartura, nunca passamos necessidade, sabe? No começo era dificuldade, mas depois se tornou assim, um conhecimento muito bom. Meu pai era uma pessoa muito querida em tudo quanto era lugar, a mãe também, até hoje falam dela. Tem gente que passa aqui, pede, aqui que morava o seu José e a dona Anastácia, eu lembro deles, eram muito queridos, né? Falo assim, falam uma mesmo, coisa não é? do seu Zato, falei, que para mim esse homem não morreu. uma Era coisa um homem muito, Não chora, filho. muito honesto, muito... O meu pai um dia achou uma carteira jogada, uma carteira aqui nesse, tinha um mato, só mato, que era matinho. E ele foi na delegacia devolver, daí o cara, lá tinha um registro, tinham roubado um caminhão que estava numa oficina mecânica aqui próximo, tinha roubado essa carteira e queriam prender meu pai, você vê. Daí ele falou, mas eu achei a carteira, vim devolver, agora vocês querem me prender porque eu tô fazendo bem, sabe? Daí ele falou, vamos lá na minha oficina mecânica, o que vocês dizem que foi lá, que foi roubado, o homem lá me conhece. Aí o delegado foi ali com o pai, o dono da oficina falou, nunca que foi o seu José, é um pilantra que passou aí, arrombou o caminhão e roubou, não foi ele, se vê. Antigamente tinha essas coisas, né? Essa casa aqui tem muita história. Isso aqui serviu de hospital. Gente que se machucava no sítio, no mato, picada de cobra ou coisa. Só tinha o hospital do final do Dr. Wilson. Inclusive eu peguei apendicite, acho que eu tinha 15 anos. Comecei a ficar ruim à noite. O pai estava lá no mato, a mãe sozinha aqui. Me levou no Dr. Wilson. Estava a apendicite para estourar, uma hora para outra. Teve que operar à noite. A sorte que tinha a luz elétrica, né? O motor que tocava. Bem mesmo, né? Seu Amantino. Seu Amantino. Seu Amantino. Tinha um gerador. É gerador. Aqui na Rua Irixinha, aqui perto da delegacia. Tem o colégio Wilson Joffre ali agora. Tinha um gerador, mas ele fornecia a luz para poucas, não sei se era para o comércio, se era para os hospitais. Na casa nossa não tinha. Polícia. Eu lembro quando você comprou uma geladeira, Olga. A polícia que tinha. Olga, que ano que você comprou uma geladeira? Não sei, na Ouro Verde. Já foi quando veio luz na nossa casa. Não tinha luz. Para nós, eu trabalhava na Pernambucana, trazia serviço da Pernambucana, não tinha máquina, não tinha nada, era na base do lápis, tinha calo nos dedos. 62, 63. Ela trabalhava junto com o Edgar Bueno. Querosene, de manhã cedo limpava o nariz, tirava a fumaça do nariz. Sim, mas é história, meu Deus. Hoje, não uso mais a cabeça para nada, é tudo computação. Não sabem atabuar. Nós sabemos fazer não sabem conta de cabeça. Eu fico boba. Você vai no comércio, vai dar um troco lá para o caixa, as moedinhas. Não sabe fazer troco. Não pode falar mal dos outros. Eu não estou falando nem nada, essas coisas, estou contando para vocês. Né? Como é que a senhora falou, dona Olga, que eram as casas pernambucanas nessa época? Que era uma casinha, como é que eram os comércios? Assim? Comércio do Pernambucano, hoje se eu falar que a Pernambucana só tem... Mercadoria já não é mais aquela mercadoria que tinha naquela época, a gente conheceu, mercadoria boa, tecidos bons. Pode ser que exista, né? Nessas casas de quem tem milhões, acho que não existe. Viu? Né? É que tinha aquele brim riscado que minha mãe comprava para os meus irmãos no sítio, né? Que para fazer ternos, era coisas finas, coisas boas. Mas lá era uma casinha de madeira, eu só tem muita diferença de ver hoje. Sim,
O gerente morava nos fundos da casinha amarela, pintada de amarelinho. Eu, vai na Pernambucana, peça foto. Eu trabalhei, daí eles compraram esse terreno para construir ali. O Arthur Londres, de Tecidos S.A., o velho fundador, eu conheci porque ele veio para cá. Era para ter comprado mais um pedacinho do lado da Pernambucana ali. Não compraram com duro. Daí construíram aquele prédio. Ratos e baratas. Os Tolentino trabalharam comigo. O Edgar era balconista. Isso já bem depois no prédio novo. Fala mal. Nossa. Daí o Tolentino, o Edgar, né? Falar da vida dele. Coitadinho. Ele não era aquele balconista que entrava o freguês, ele corria atender, sabe? Corta. Porque tinha o seu Manuel, que é aquele que, nossa, ele pegava os clientes, ele que vendia mais. Ele era como meio paradão, assim, Era menino novo. não conseguia cobrir a cota. Porque nunca dava uma cota para vender todo mês. Não cobria aquela cota, daí 3 meses levava A conta. conta. Tadinho, ele levou a conta. Eu trabalhava sessão pessoal. Olga, não é Como é isso. que vocês enxergam Cascavel? Vocês têm família aqui? E daí eu Como é falei que para vocês ele, Edgar, não fica triste. Cascavel era pequenininho. Deus está fechando uma porta. Porque eu fazia rescisão, eu trabalhava sessão pessoal. Não sei como que eu conseguia fazer, mas tudo bem. Eu falei, Deus vai dar sorte, vai abrir 10 portas para você. Hoje ele é uma pessoa maravilhosa. Casou com uma rica, cresceu na vida, tá ali, né? Quando ele vem, ele me abraça, certo? Lembra que eu falei isso para ele? Eu falei, não perca a esperança, porque tem Deus lá em cima. Pronto, Olga. Assim, sabe? Eu sou uma pessoa de muita oração, pede, recebe. É. Não fica triste. Você vence na vida. Só com a ajuda dele lá em cima. Ele é o médico dos médicos, ele é o doutor dos doutores. Cascavel é um polo, né? Nossa, pensa, só na saúde, a redondeza, a região vem tudo aqui. Bons médicos, bons hospitais, médicos. E não só, né? O comércio. Eu acho que Cascavel não para aí, nunca. Não para, é crescer. Trabalhar com afinco, com honestidade, é o importante. E Olhar. Os meus filhos são honestos, trabalham. E se eu olhar nesse lado, eu nem sei o que pedir para jovens, né? Se cada um vestissem uma camisa para a empresa ou aonde trabalha, eles já fazem assim muito, né? Já crescem muito, né? Em sabedoria, em humildade, né? Em dedicar. Eu sou feliz, eu tenho meus filhos bem. Olhando a trajetória agora, vocês sentem orgulho da história dessa família, de tudo que vocês passaram aqui? Eu sinto assim, uma grandeza, meu pai e minha mãe, o que fizeram, né? Vir de lá sem ter uma certeza de um futuro, né? Eu acho assim que meu pai era uma pessoa de visão, sabe? De ver, porque ninguém falou para ele, vai para Cascavel, ninguém falou. Ele veio, foi um pioneiro mesmo. Depois ele trouxe essas pessoas de Santa Catarina que moram aqui ainda. A gente às vezes se encontra, conhece, né? E aqui tem muito futuro. Aqui vai ser uma cidade maravilhosa, muito grande. Eu acho que quem acreditar e vier para cá não vai perder nada. Não perde. Mesmo em faculdade, né? Estudo. Meu pai, quando veio aqui, a verdade mesmo, ele comprou um terreno aqui na Avenida Brasil, próximo a Calçados Franca, um só, um terreno.
E uma outra pessoa veio para cá depois e queria aquele terreno muito e falou para o meu pai assim: seu José, o senhor não me troca esse terreno por 3 aqui na Rua Erechim? Nem tinha rua. Olga? Sim. Aí ele falou: troco. Ele pegou esse terreno, esse e o outro do lado, aqui onde tem o trânsito ali, esses 3 terrenos. Ele trocou por um da avenida. Então já estava naquela época, em 1952, 53, já estava assim, uma cidade com uma visão de crescer mesmo. Você vê só. Que os terrenos eu comprava por 50 mil, 100 mil. Eu não sei quanto é dinheiro. Não, Nós temos ainda milhões. a escritura do terreno atual, nós temos. É gleba, É a mesma nem é ainda. lote. Eu quero agradecer vocês por terem contado a história da família, terem contado um pouquinho da vida de vocês. E é isso, encerramos.